tem que ter um sofrimento. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a achar que a vida aqui é legal e ninguém vai ter pressa para ir para o céu. Se tudo der certo na sua vida, o pecado não é tão agressivo. Se tudo der certo na sua vida, o grande conflito não é intenso. Se tudo der certo na sua vida, significa que Deus estava errado quando disse sobre a malignidade do pecado. Não dá certo porque o pecado é ruim. Não dá certo porque o mundo não representa a vontade de Deus. E quando é que eu descubro que não dá certo? Quer seja rico ou quer seja pobre, quer tenha cultura ou quer seja um ignorante, no dia que eu tenho que enterrar meu pai, minha mãe, meu filho, meu cônjuge, no dia que eu tenho que despedir daquele que amo, eu percebo, com dinheiro ou sem dinheiro, que esse mundo não representa a vontade de Deus. E aí, no momento que me despeço do meu ente querido, que morreu, que consequentemente é a parte mais trágica do pecado, depois da separação de Cristo, eu viro e digo, apesar de todo o dinheiro, de toda a cultura, Senhor, volta que esse mundo não presta. Sofrimento faz-nos entender a malignidade do pecado. Eu não gosto de sofrer, mas isso me mostra que eu preciso ir logo para o céu. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe uma terceira consideração para acelerar o processo? Vou te falar uma coisa. Tem gente que sofre por todos os motivos do mundo. Eu já visitei presídio, já dei estudo bíblico em presídio, já preguei em presídio por meses consecutivos. Isso é uma outra história que fica por uma outra ocasião. Mas por que os indivíduos lá sofrem? Porque mataram, porque roubaram, estelionatários, estupradores, assaltantes, sofrendo longe dos filhos, do cônjuge, cena triste. Você entra dentro de um presídio, é um caos, é uma tormenta, é um ambiente horrível. E eles lá sofrem. Na mesma semana em que eu fui ao presídio, chega um jovem na minha sala, pastor, estou sofrendo demais. Por quê? Meu patrão me mandou embora porque eu disse que eu não ia trabalhar no sábado. E ele na segunda-feira me despediu porque no sábado eu não apareci. Ele cumpriu a palavra no que diz respeito à ameaça que fez. E pastor, eu não tenho mais como sustentar minha família, pagar minhas contas, a escola dos meus filhos. Pastor, eu estou desesperado. E ele chorava. Estou sofrendo, pastor, porque eu já estou procurando emprego há um tempo e eu não consigo, eu estou sofrendo. Hoje eu não tenho o que comer em casa. Ele me disse na minha sala. Outro menino me entra na sala um dia e chorando. Pastor, para de chorar, menino. Fala comigo, bebe água, bebe. Para, como é que eu vou te ouvir, cara? Eu estou sofrendo demais, pastor. Eu amo aquela miserável. Que miserável, minha namorada, mas me abandonou, aquela peste. O que foi, cara? Pastor, você acredita que ela quis fazer sexo comigo e eu não fiz? Porque eu falei que queria ser fiel ao Senhor, ela me chamou de frouxo e terminou comigo. Eu estou sofrendo, pastor, porque eu gosto daquela maldita. O cara sofrendo porque queria permanecer puro até o casamento. Por uma questão bíblica. Por uma questão de priorizar o plano de Deus. O outro sofrendo porque estava tentando guardar o mandamento do Senhor. E os outros lá sofrendo porque matam, roubam, estupram, desviam verba pública. Ei, quer saber o denominador comum? Todo mundo sofre. Sem exceção, em maior ou menor grau, todo mundo sofre.
Não há quem não sofra. E quer saber de uma coisa? Se eu vou sofrer, que pelo menos seja para a glória de Deus, que pelo menos seja sendo fiel ao Senhor, que pelo menos seja para ser fiel ao plano que a Bíblia expõe acerca de Deus para a minha vida, que pelo menos seja um sofrimento resultante da perseguição do inferno, que está insatisfeito, porque não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, que eu sofra, mas eu sofra para a glória de Deus, porque até para a glória de Deus o sofrimento funciona nada mais, nada menos para mim como um privilégio. Se eu vou ter que sofrer nesse mundo, que seja para a honra e glória do Deus eterno. E se você quiser que a sua vida seja para a glória de Deus, apenas diga amém. Ei, quem foi que te disse que sofrimento é sinônimo do abandono de Deus? Quem foi que te disse que você está sofrendo porque Deus não te ama? Quem foi que te disse que você está sofrendo porque Deus esqueceu de você? Quem foi que te disse que você está sofrendo porque Deus prioriza outras pessoas e não olha para você? Quem te disse isso? Onde que você leu isso? Que Bíblia que você estuda, pelo amor de Deus? Ei, olha para a Bíblia, meu lindo. Existe algum homem de Deus que não sofreu? Olha para Daniel. Para se tornar o que se tornou, veja o que passou. Olha para o Jó, olha para o José, olha para o Moisés, olha para o próprio Cristo. Não há nenhum ícone de fé sem passar pelo crisol, sem passar pelo sofrimento, pela escola do aperfeiçoamento chamado deserto. Você sai do Egito, você entra no deserto, sofre pra caramba até chegar à terra prometida. Por quê? Porque estamos neste mundo. Ei, você não pode sofrer, você é melhor do que Moisés. Você não pode sofrer, você é melhor do que José. Você não pode sofrer, você é melhor que Daniel. Você é melhor do que Jó. Você não pode sofrer, está reclamando. Você é melhor do que o Cristo, que sofreu pra caramba como nenhum outro. E você é melhor do que ele, porque ele pode sofrer, mas você não pode, porque você é lindo. Que Bíblia que você está lendo? Você não sabia que crescer dói? O processo do crescimento inclui o sofrimento como ingrediente? Ei, se você for de Cristo, você vai sofrer. Se você não for de Cristo, você vai sofrer também. Só que a diferença é que sofrer por amor a Deus tem um tempo de validade. Daqui a pouco vai acabar. E sofrer por conta de estar distante de Deus, sendo escravo do pecado, vai te limitar a uma vida muito curta. Você não participará da vida eterna, que é o plano exposto pela Bíblia e está à sua disposição nessa noite. Isso sem falar que sofremos pelas más escolhas das pessoas que estão ao nosso redor. Teu pai fez uma besteira, você está sofrendo pra caramba. Teu pai abusou de você, você está sofrendo pra caramba. Teu pai traiu a tua mãe, você está sofrendo pra caramba. Tua mãe te abandonou ou traiu o teu pai, você está sofrendo pra caramba. Os outros erram e você se dá mal. Pegamos o efeito do erro alheio das pessoas que amamos e estão ao nosso redor. Sofremos por conta das decisões erradas dos outros. E sofremos por conta das nossas próprias decisões erradas. Como é que tu planta jaca e quer colher morango? Como é que tu planta quiabo e quer colher chuchu, meu lindo? Se você plantar coisa ruim você colherá. É a lei da semeadura e da colheita. Joga lixo no valão, no dia que encher, a água vai inundar a tua casa. É a lei da semeadura e da colheita. Deus me abandonou porque minha casa encheu, meus móveis estragaram, perdi tudo. Deus te abandonou? É sério isso? Que Bíblia que você está lendo? Você olha para a perspectiva bíblica e percebe que o sofrimento existe no cenário do grande conflito. Mas para nós, servos de Deus, há uma solução,
há uma esperança e há uma certeza. Está entrando dentro do barco água pra caramba, mas nós vamos chegar do outro lado em segurança, e lá Ele vai nos dar a vitória eterna em nome de Jesus. Então aguenta, resiste, insiste, persiste. Vai durar só um pouquinho mais de tempo, mas daqui a pouco Ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. E tudo isso que faz você chorar, não dormir, ficar deprimido, ansioso, não mais existirá. Ele vai curar-nos de todas as nossas feridas. Glórias ao nome de Deus. É a esperança que nos alimenta, é o que nos afirma a palavra, é o plano bíblico. Você aceita o plano de Deus para você ou prefere continuar sofrendo sozinho? Eu fui fazer uma vigília em Goiás uma vez, alguns anos atrás, e conheci uma pessoa que hoje é muito meu amigo. Ele nasceu em 1974 em Minas Gerais e cresceu em São Paulo, no Jardim Santa Ângela. E segundo o que ele me disse, berço da criminalidade em São Paulo. Pastor, cresci no meio do que não presta. Só fiz escolhas erradas, só fiz besteira. Fui criado num berço espírita, meu pai macumbeiro. Me arrastava para o centro espírita. Engraçado que meu pai conheceu a Bíblia, recebeu estudo bíblico, se converteu, minha mãe se converteu, meus irmãos se converteram, tenho 7 irmãos, todos eles entraram para a igreja adventista e só eu me recusei, continuei na bandalheira. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive 2 overdoses de cocaína. Aos 14 anos de idade, 2 overdoses de cocaína? Foi, pastor. E o resultado que de usuário eu passei a ser traficante. Com 18 anos de idade eu liderava 80 homens. Em São Paulo eu já era conhecido. Meu rosto de vez em quando aparecia na televisão como procurado. Eu era o dono da boca de fumo, eu tinha muita grana, eu tinha muita arma, eu tinha muito poder. Minha mãe orava por mim, minha mãe me chamava para vir à igreja, minha mãe me dizia que o caminho que eu escolhi não era um bom caminho. Eu dizia, mãe, você não sabe do que você está falando, olha a sua vidinha de crente, olha a sua vidinha limitada, eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho homens ao meu comando, eu tenho um poder que escolaridade nenhuma me daria, eu tenho dinheiro que escolaridade nenhuma me proporcionaria. Que conversa é essa? E eu, pastor, disse ele, negligenciava os conselhos da minha mãe, não estava nem aí porque minha mãe estava dizendo. E sabe, eu continuei só crescendo no mundo do crime. E óbvio, consequentemente, fui preso. E ao ser preso, fui parar num pequeno presídio, depois eu fui parar no Carandiru, o antigo Carandiru. E eu fui o prisioneiro do pavilhão 9. E quando houve o massacre do Carandiru, onde morreram 111 presos no ano de 1999, eu estava lá. Pastor, eu sou um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. E se a polícia não entrasse no Carandiru, dentro do time que eles estabeleceram, se eles permanecessem um pouco mais realizando, eu seria o próximo a morrer, porque o indivíduo morreu na minha frente e o seguinte seria eu. E naquele momento houve a interrupção e eu sobrevivi. E sabe, dali eu fui transferido para Segurança Máxima, Presídio de Segurança Máxima, Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Pastor, eu fui condenado a 360 anos de cadeia. Mas no Brasil, disse-me ele, pessoal do direito depois me corrija se eu estiver errado, a pena máxima se estende até 30 anos, condenado a 360, e disseram que com 30 anos eu poderia sair. Acabou a minha vida. Acabou o meu poder, acabou o meu dinheiro, acabou o meu comando. Estava na cela,
Minha mãe veio me visitar e me deu uma Bíblia de presente. Eu li a Bíblia toda. A primeira vez não entendi nada. Minha mãe me disse que eu deveria ler orando e lentamente. Demorei 1 ano para ler a Bíblia e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Estava preso há 8 anos. No dia que eu terminei de ler a Bíblia, último capítulo do Apocalipse, pela manhã, cedinho, 6 da manhã, terminei, fechei a Bíblia, orei. Eu já era uma nova criatura, já havia sido batizado dentro do presídio, já era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E neste dia, às 6 horas da manhã, quando eu fechei a Bíblia, o agente carcerário bateu na minha cela e disse: Tunico, levanta. Eu levantei. Pode sair. Chegou sua carta de soltura. Você está livre. Pastor, nem advogado eu tinha. E chegou a minha liberdade. Me perguntaram: como é que você foi solto? E eu digo sempre uma coisa, pastor. Foi Deus que me soltou, porque não tem explicação. Hoje ele reconstruiu a vida dele. Hoje ele tem uma linda família, tem 3 filhos. É uma